Quando os primeiros navegadores europeus desembarcaram nas praias dessas ilhas remotas no meio do Oceano Pacífico, eles descobriram um povo que, mesmo sem ter uma linguagem escrita, possuía uma cultura genuína, os polinésios. Mas de onde eles vieram e como chegaram a essas terras inacessíveis no fim do mundo? Sem dúvida, a resposta pode ser encontrada na paixão dos polinésios pela piroga, uma paixão que existe até hoje. Atletas vêm de todo o Pacífico Sul para participar das competições de piroga. Os primeiros colonizadores provavelmente chegaram à Polinésia por volta de 2500 a.C., vindos do sul da China em canoas com balancim, fazendo a primeira parada nas ilhas de Samoa e Tonga. Com o passar dos séculos, eles migraram em direção às ilhas internas do que é apropriadamente chamado de Triângulo Polinésio. Embora o espanhol Mendana tenha registrado uma parada nas Ilhas Marquesas em 1595, a Polinésia permaneceu praticamente desconhecida por quase 200 anos, até que Wallace, um inglês, descobriu o Tahiti em 1767. Mais foram os relatos entusiasmados das expedições científicas de James Cook e Francis Bougainville, descrevendo o charme e a beleza do misterioso Novo Éden, que despertaram curiosidade e entusiasmo no mundo todo. Assim, nasceu o mito da Polinésia. Neste século XXI, as histórias contadas pelos primeiros exploradores das ilhas e lagoas polinésias ainda evocam imagens de um paraíso na Terra para turistas do mundo inteiro. O arquipélago de Tuamotu e as Ilhas Marquesas foram poupados da pressão do turismo e das atividades relacionadas ao turismo, agora desenfreadas no Tahiti, justamente por causa de seu isolamento. Na verdade, algumas dessas ilhas ainda são acessíveis apenas de barco. Terras distantes no fim do mundo. Sempre me impressiona pensar em como os marquesanos conseguiram se estabelecer aqui, neste lugar tão remoto e isolado, cercado por vastos oceanos. Imagino as dificuldades que enfrentaram para chegar até aqui, navegando por mares desconhecidos e enfrentando condições imprevisíveis. É admirável pensar na coragem e determinação desses povos antigos, que não apenas chegaram até este local distante, mas também conseguiram criar uma nova vida e se adaptar a um ambiente tão diferente. Isso me faz refletir sobre a incrível capacidade. Um competidor chegou por você. Quando eles chegaram, encontraram rochas e 6 ilhas. Eles se adaptaram ao clima e ao isolamento. Eles são adaptados ao isolamento. Os marquesanos ficaram isolados do mundo por cerca de 1500 a 2000 anos. Eles criaram um microcosmo, o mundo deles separado de tudo. Estamos a 1500 quilômetros do Tahiti, sozinhos cercados por mar. Me pedem para descrever os marquesanos. Digo que eles são um espelho. O espelho, oceano, o outro, solidão. Aqui, sem engano, de propósito. Letreiros de... Nukuiva, que é a maior das Ilhas Marquesas, fica a cerca de 4 dias de barco do Tahiti. É domingo e o povo de Taiohae, o principal povoado da ilha, está indo para a igreja. O povo polinésio era originalmente politeísta. Como resultado da colonização europeia, pouco a pouco, eles foram abrindo mão de suas crenças religiosas tradicionais. No Tahiti, os ingleses, que ocuparam a ilha até o início do século XIX, introduziram o protestantismo, enquanto nas Ilhas Marquesas, os franceses impuseram o catolicismo a partir de 1842. Ainda assim, os marquesanos permanecem muito ligados aos primeiros símbolos religiosos com os quais se identificam. A língua marquesana se funde com a liturgia católica, assim como a iconografia religiosa inspirou os artistas locais e se reflete nos temas espirituais de suas obras. Essas expressões antigas da cultura marquesana, que quase desapareceram para sempre após a colonização, vêm passando por um renascimento nos últimos anos.
Desorganização da cultura tradicional deles, sendo forçados ao trabalho escravo nos navios baleeiros ou nas minas do Peru, alcoolismo, doenças. Por todas essas razões, os marquesanos chegaram muito perto de serem totalmente aniquilados. Pode-se dizer que a cultura marquesana enfrentou uma tempestade e tanto. Passar de 100.000 homens para 2.000 não tem mais cultura. Não existe mais cultura. Restam memórias culturais. Delas, os marquesanos constroem nova cultura. Quem vai surgir dessa nova cultura? De que forma e como? Quem vai surgir é o que você vê hoje. Lucien usa uma camiseta e Lucien também é tatuado. Esta imensa esplanada de 90 metros de comprimento por 30 metros de largura, ladeada por esculturas dadas de presente pelos polinésios da Ilha de Páscoa, foi restaurada para homenagear o Festival das Marquesas. A esplanada está situada no local de um antigo centro comunitário, Untorrua. Estamos em Untorrua. O Torrua é um espaço público onde os antigos marquesanos se reuniam para diferentes eventos. Então poderia ser para festividades, danças, cantos, mas também esportes e vários encontros de natureza política ou militar. Antes de ir para a guerra, também identificávamos os guerreiros. Antes de partir para a guerra, era feito um censo dos guerreiros, e outro censo era feito quando eles retornavam. Essa área também era usada como local de encontro. Quando os homens saíam para pescar, eles se reuniam aqui simplesmente para organizar a excursão. O mesmo acontecia com as festividades ligadas às tatuagens. Para a tatuagem, quando o filho de um chefe acabava de ser tatuado, isso era motivo de celebração. Na antiga sociedade marquesana, as tatuagens eram usadas pelos guerreiros tanto para assustar o inimigo quanto para atrair um parceiro. Elas se acumulavam ao longo da vida, até o ponto de cobrir o corpo inteiro. Mas, acima de tudo, a tatuagem era um sinal de reconhecimento social. Uma vez proibida pelos missionários que viam a tatuagem como ritual pagão, a prática vem passando por um renascimento desde o início dos anos 1980. Ao retomar a tradição, os marquesanos se reafirmam como comunidade distinta. Como todos os jovens tatuadores das ilhas hoje em dia, Raymond cria seus próprios desenhos, inspirando-se na iconografia tradicional do Tiqui, que é dominada por representações geométricas. Estou desenhando uma cabeça de Tiqui para os marquesanos. Um Tiqui é um deus, um guerreiro, um rei. É um símbolo do nosso povo. Na minha família, já esculpimos há 3 gerações. Meu bisavô, meu avô, meus pais. Até meu irmão mais novo ganha a vida esculpindo. O que eu faço também é escultura. Eu tatuo. Mas... Você quis se tatuar? Para. Eu marquei minha pele. Mostrar que eu pertenço aqui, que sou marquesana. Sim, meus sobrinhos têm. É bom. Tem filhos? Só uma menina. E se ela quisesse se tatuar, tudo bem pra você? Minha filha? Sim. Ela é quem quis fazer uma tatuagem. Quer se tatuar para mostrar pras amigas que ela aguenta sofrer, para ser bonita. Ela quer usar a tatuagem marquesana porque me disse, eu tenho sangue marquesano, então vou me tatuar. Taiohai, onde a vida já é bem tranquila. Nesse final de tarde de domingo, o ritmo fica ainda mais sossegado. Não se deixe enganar pelas aparências. Bingo amistoso é disputado competitivamente. Obrigado.
Pela manhã, quando os passageiros desembarcam do Aranui, eles são recebidos por jovens do grupo Mavimai, que tocam tambores e cantam. Nós fazemos o mal, o Ricovai, o Ió, o Capatovai. Capatovai significa reunião. Acho que é assim que se diz. E o Mave saúda você e lhe dá as boas-vindas. Nome do grupo. Mave Mai nos Matau, isso significa bem-vindos, visitantes. Enquanto isso, a tripulação do Aranui está ocupada descarregando mercadorias que foram embarcadas há 4 dias em Papite. Os contêineres ficam alinhados lado a lado no cais, com um dos lados abertos. Eles lembram uma fileira de lojas estranhas em uma rua comercial que ganha vida com a chegada de cada navio cargueiro e depois fecha as portas após cada partida. Uma espécie de miragem que reabastece o pulso econômico do arquipélago ao ritmo de 15 batidas por ano. Depois de se despedir da bela e tranquila baía de Taiovai, o Aranui segue calmamente em direção ao vale de Tapivai, outro vale na ilha de Nokuiva. Um cruzeiro a bordo do Aranui é realmente uma experiência excepcional, e não por causa do conforto espartano do navio. Na verdade, o Aranui é a única maneira de chegar a algumas das ilhas e vales isolados das Marquesas. Isso sem dúvida explica por que alguns de seus passageiros esperaram mais de 1 ano para conseguir um bilhete de embarque. Estamos nos aproximando de Tapivai. O capitão dá ordem ao seu imediato para soar o alarme, mais para diverti-la do que para alertar os moradores do vale, pois eles sabem de cor o horário de chegada do Aranui. A missão deste navio é abastecer as ilhas com tudo o que elas precisam para o seu funcionamento diário e bem-estar dos habitantes. Cimento, açúcar, arroz, todo tipo de alimento. E óleo diesel, gasolina para helicópteros, tudo. Helicóptero também É o cordão umbilical entre o Tahiti e as Ilhas Marquesas. O elo entre o Haiti e as Marquesas. Pode-se dizer que o Aranui é a 7ª ilha das Marquesas. Estamos. A bordo de uma baleeira, uma embarcação pequena e robusta. Saindo para o lado do barco, observamos o Aranui desaparecer lentamente ao longe.
A baleeira está carregada até a borda e tenta chegar o mais perto possível da vila. A tripulação quer conduzir o barco rio acima, mas a manobra é complicada porque a profundidade do canal varia com a maré. Depois de alguma hesitação, subimos o rio, cercados por uma vegetação tropical densa. Infelizmente, alguns centenas de metros rio acima, o rio fica raso demais para continuar. Precisamos dar meia volta e seguir para a margem. Enquanto marinheiros descarregam tanques de gás para moradores em veículos 4x4, alguns passageiros explicam por que viajam. Eu venho ver meus clientes. E eu vendo chiclete, chocolate, as armas de pesca, chocolate. Eu dou a volta nas Ilhas Marquesas a cada 3 meses. Estou no Aranui por 2 semanas visitando todos os vales. Você tem clientes. Tapivai, 3. Herman Melville, ele mesmo autor de Moby Dick, escreveu um relato sobre sua estadia em Tapivai. Aproveitando uma parada enquanto servia como marinheiro no baleeiro Akuma, ele fugiu por 3 semanas e viveu com os Taipi, uma tribo de canibais bastante conhecida. Os habitantes de Tapivai levam uma vida tranquila hoje em dia, satisfeitos em processar copra e cultivar favas de baunilha, ou, como Edmund, dedicando-se à escultura. Eu era muito jovem quando comecei a carregar cobra. Todos esses anos carregando sacos pesados, aos 36 anos, tive um sério problema nas costas. Brali Tabinhala. Como tenho uma família, uma esposa e 6 filhos para alimentar, tive que encontrar algo para fazer para sustentá-los. Então, decidi me dedicar à escultura. Como você aprendeu? Fui visitar um escultor muito bom. Ele nunca disse, faça assim ou não faça desse jeito. Ele me disse para observar e fazer, e eu fiz. Foi assim que comecei. Tipo de madeira você costuma usar? Miro e Taiwood são os 2 tipos mais usados para escultura marquesana. Como todos os artistas marquesanos, Edmund é muito devotado ao símbolo tiqui. Sempre aparece com seus belos olhos, seu nariz, boca, as mãos unidas e as pernas aqui. Sempre tem que ter um tiqui. Se você quer manter o costume e o verdadeiro senso de artesanato marquesano, tem que ter um tiqui. Enquanto o Aranui continua sua jornada pelas Marquesas, alguns centenas de quilômetros mais ao sul, o catamarã Orava corta as águas calmas e azuis do atol de Rangiroa. Com 80 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de largura, Rangiroa é o maior dos 78 atóis que compõem o arquipélago de Tuamotu.
Rangiroa é um atol enorme. Quando você olha através da lagoa, nem consegue ver o outro lado. Você realmente sente que está no meio do oceano. Rangiroa era originalmente uma imponente ilha vulcânica, mas quando o vulcão ficou adormecido, a ilha começou a afundar lentamente, enquanto ao mesmo tempo uma barreira de corais começou a se formar ao redor da borda do vulcão. A ilha, agora totalmente submersa, tornou-se um anel de corais, um atol. Alguns desses atóis são completamente isolados do mar. Outros, como Rangiroa, recebem água do oceano na maré alta por canais, chamados o em polinésio, através do coral. O canal Tiputa, um dos 3 em Rangiroa, é particularmente rico em animais marinhos e é um destino favorito para mergulhadores. O atol de Rangiroa se comporta como um viveiro de peixes fechado. Ele tem a capacidade de reabastecer seu próprio suprimento de material nutritivo. Com o fluxo rítmico das correntes do canal, o conteúdo do viveiro de peixes se derrama no oceano. Assim, temos toda a cadeia alimentar fluindo pelo canal, permitindo que uma grande diversidade de peixes sobreviva com as fontes nutritivas disponíveis para eles. Encontramos aqui todo o espectro de espécies animais polinésias, de pequenos peixes tropicais a raias e tubarões. A renovação constante dos recursos permite que vivam aqui em harmonia com o ambiente. À primeira vista, Tiputa apresenta a imagem de uma vila pacata, mas está no meio de um profundo tumulto. A produção de cobre e a pesca estão sendo lentamente abandonadas em favor do mergulho em busca de pérolas e do turismo. Ao falar sobre esse confronto entre tradição e progresso, Antoinette tem uma opinião muito forte. Você pode fechar os olhos? Vivemos dos produtos do mar, até tartaruga, mas agora ela está protegida. Que pena. É a carne dos Tuamotu. Aparentemente, não restam muitas. É o que dizem. A vida é difícil aqui. Para mim, não é. Quem diz que é difícil é preguiçoso. Se trabalha, consegue viver aqui. Não precisa gastar comprando carne. Tem peixe, a carne do mar. É só ir lá e pegar. Para peixe lemamo 3 sinutos. Nossos pais pescavam. Nossas mães costumavam trançar esteiras com casca de árvore. Hoje em dia as pessoas não fazem isso. Preferem comprar pronto. É mais rápido, mas a gente esquece as tradições. Não, tradicional. Acha que é pena? Sim, acho. Se continuarmos assim, vamos esquecer nossas raízes. Aproveitando a brisa da manhã, nosso capitão Bernard e seu companheiro, Maime, traçaram um rumo para o sul. Estamos indo para Motuaia, rumo 176 graus. A 10 nós devemos chegar lá em 1h30. Faltam 15 milhas para chegar. Vai dar tudo certo. É.
Águas do atol estão repletas de peixes durante toda a travessia. Uma linha de pesca segue atrás do barco. Almoço decidido. Agora, é só questão de fisgar alguns Quaringui de Maine e vai ficar feliz em preparar a refeição. Fazendo o Bernard? Olhei para ver se havia spud. Há 3 spuds na roda. O que quer dizer spuds? São saliências de coral que formam manchas na água. Preciso evitar passar por cima deles com o barco. Abaixamos as velas cuidadosamente à medida que nos aproximamos do moto ou ilha de Ai Ai, também conhecida como Ilha do Recife. Mesmo em um bote inflável, chegar perto da costa desta ilha é complicado. O recife de coral é visível na superfície da água, então teremos que descer a corrente para contorná-lo e chegar ao moto. Há poucos dias, esta era uma ilha deserta, mas agora o moto se tornou alvo de incorporadoras imobiliárias. Mais seriamente, alguns membros da mesma família que possuem um moto em conjunto se uniram sob a autoridade do patriarca para construir uma pousada para turistas. Esse estilo simples de hotelaria é amplamente utilizado em toda a Polinésia. Essas pousadas são construídas de acordo com técnicas tradicionais, geralmente utilizando materiais retirados da natureza, troncos de árvores para a estrutura e folhas trançadas sobrepostas para cobrir o telhado. A decisão de construir uma pousada no Moto Ai Ai não foi tomada sem muita reflexão. Na outra extremidade da faixa de coral de 300 metros de largura voltada para o oceano está, na verdade, um dos pontos de beleza mais impressionantes de Rangiroa, a formação natural que os geólogos chamam de fia. Ela é composta por recifes de coral antigos. A atividade terrestre é responsável por elevar os recifes acima da água e dar a eles essa aparência irregular, parecida com cogumelos. Aproveitando ao máximo a excursão perto dos recifes, os passageiros do Arava tentam a sorte para pegar um dos tesouros do Oceano Pacífico para o próximo jantar. Iria, o patriarca, sente falta dos dias áureos em que a ilha vivia no ritmo da colheita do cocô. Tempos mudaram. Que diabos é isso se não faz tudo bem para de casa? Não há mais esconas entre ilhas para coletar cocô. As pessoas estão deixando os motus, elas estão ficando na vila e não vêm mais trabalhar com o cocô hoje. Temos muitos dados. Temos muitas coisas para fazer no futuro. Todas essas ilhas foram abandonadas. Antigamente havia muita gente aqui. Eu não vou dizer nada. Cada um tinha seu próprio pedaço de terra. Hoje, não sobrou ninguém. Tudo mudou.
Quando turistas vêm, dizem que é bonito e perguntam por que fomos embora. Você sabe, é longe de tudo, para o nada. E estão certos. Por que deixar tudo para a cidade? Enquanto tendo deixado Nukuíva, o Aranui avista a costa de Fatuíva, a ilha mais ao sul das Marquesas. A única maneira de chegar a essa ilha é de barco. Os passageiros parecem estar extremamente curiosos. Para a tripulação do Aranui, no entanto, é trabalho como sempre. Há aqueles que organizam as mercadorias no porão do navio e aqueles que as descarregam na ilha, às vezes em condições bastante difíceis. Esse trabalho naturalmente exige muita força física, mas, acima de tudo, é preciso existir um espírito de equipe e uma capacidade quase de clã da tripulação para trabalhar em conjunto. Você trabalha no Aranui há muito tempo? Sim, há 10 anos. Eu trabalhava com cobra, mas isso aqui é melhor. Por quê? Porque aqui a gente tem muitos amigos. Acha que vai ficar aqui? Sim, até eu morrer. Temos um pouco de tudo a bordo. Tem gente das Austrálias, Marquesas, Tahiti, Pomotu. Nacionalidade, clima amigável, vida marinheiro. O Movo está em um dos 2 vales da ilha habitados. A vila é conhecida pelo tapa, técnica antiga de tecido. Essa técnica sumiu das outras ilhas polinésias e só é praticada por mulheres de Omova. Como artesãos, Juliana se inspira em temas da mitologia martesana. Com ferramenta tipo pincel, feita com mecha de cabelo presa a bastão, reproduz padrões geométricos, desenhos de tatuagens. Fazemos tapas usando 3 tipos de árvores, 3 tipos de casca. A figueira de Bengala, o maori e a amoreira. Você começa cortando a parte de baixo e depois vai descascando. Então remorde a casca. E depois disso, você começa a martelar. Eu não sei por que isso ainda não é feito nas outras ilhas marquesas. Quem sabe? Talvez tenham deixado isso para nós. Isso é. O navio Aranui, famoso por suas viagens pelas ilhas remotas da Polinésia Francesa, lentamente se aproxima do espetacular cenário de Anavave. Enquanto avança pelas águas calmas, os passageiros observam as montanhas imponentes e as formações rochosas que cercam a baía, todas cobertas por uma vegetação exuberante. O contraste entre o verde intenso das encostas e o azul profundo do oceano cria uma A pequena vila parece perdida aos pés das paredes íngremes do vulcão. Os baleeiros do Aranui navegam passando pelas rochas fálicas que marcam a entrada da baía.
Diz a lenda que esses picos de basalto deram à baía o apelido de pênis, verde em francês. Isso até a chegada dos pudicos missionários que com um traço de caneta a rebatizaram de Vierge Virgem. Alguns passageiros caminharam 15 quilômetros e chegam a Navave, onde os últimos botes estão prestes a partir. Este cavalo se recusa a embarcar baleeiro e vai nadar até o Aranui. Banhados pelo brilho dourado do pôr do sol, nos despedimos da Baía da Virgem e de Fatuíva. Após mais um dia exaustivo, capitão e equipe mantêm a antiga tradição naval e participam da primeira dança. Nós estaremos certos. Puta. Tarde da noite, enquanto o navio cargueiro navega em direção norte rumo a Ilha Ivaoa, os sons de guitarras e ukuleles ainda podem ser ouvidos nos corredores e nas pontes flutuantes do Aranui. Deixando a ilha Heaths, o Orava segue em direção à parte leste do atol. As águas da lagoa nesta parte de Rangiroa exibem as cores mais deslumbrantes. Uma paleta inteira de azuis e verdes que se misturam até onde a vista alcança e ficam iridescentes sob os raios do sol. Estamos nas areias rosas, do outro lado, a leste do atol, como expliquei antes. E esse banco de areia ganha um brilho rosado à luz do dia e parece ainda mais rosa ao pôr do sol. Só existe um canal navegável, e como ele não é sinalizado, precisamos atravessá-lo durante o dia e tomar muito cuidado. Colecionadores de cartões postais ficariam babando diante desse cenário espetacular onde às vezes se vê um tubarão solitário passando.
Maine deixa seus passageiros sozinhos por alguns instantes para voltar ao moto, onde, quando criança, costumava passar as férias. Sua tia, seu tio e os filhos deles moram lá, longe de tudo, isolados em sua pequena ilha. Eu não estou afim de nada. Você ficou com toda a dor de cabeça. Na aula, consegui aprender muitas coisas. A gente morava na outra costa, em TPP. A gente era o cobra-moscoqueiros. Mas quando o ciclone chegou, as árvores foram destruídas. Paramos de fazer copra e viemos para este lado do atol para catar conchas. E se Sucote, colega, Coquia? O que prefere? A época em que cultivava copra ou agora? Não há copra, trabalho pesado. Catar conchas é melhor para nós. Com o dinheiro de vender colares e bolsas de conchas compramos comida. Mas eu não sou rico, não. Em Papeete? Sim. A gente consegue tudo em Papeete. Tudo. Gasolina, óleo, enlatados, carne. Frango, tudo. Só peixe. Aqui tem peixe. Os coqueiros não se usa mais para fazer copra. Oferecem sombra para quem passa. Você gosta de vir aqui? Muito. Isso me faz lembrar dos anos que passei aqui quando era criança. Prefere os dias a vida leva no barco? Ambos. O passado e o agora. A beleza ao nosso redor e as memórias de Maine, como suas histórias sobre a tia, não devem nos fazer esquecer que a vida no moto muitas vezes é dura. Ou deveria ser nós. Acordamos de manhã, tomamos café da manhã. Por volta das 6h30, o papai vai trabalhar e eu faço meu trabalho em casa. Quando ele volta, toma banho de mar. Depois, arrumamos a mesa. Todo mundo está limpo. Todos nós já demos um mergulho no mar. Precisamos seguir em frente. Sentamos para jantar e voltamos para casa sobre a água. Não podemos dormir na praia por causa dos nonos. O que são nonos? Ah, insetos. Eles são meio parecidos com mosquitos, mas não são mosquitos. Eles são proibidos. São perigosos? Sim, mais do que o mosquito. Temos medo deles. Dormimos sobre estacas. E quem não faz isso? É nossa vida em Rangiroa. Enquanto o veleiro Urava avança lentamente, enfrentando a resistência do vento em sua rota cuidadosamente traçada em direção ao Estreito de Tiputa, que marca o ponto de partida do nosso aguardado cruzeiro pelo magnífico atol de Rangiroa, temos a oportunidade de avistar, pela última vez nesta viagem, o imponente navio Aranui. Esse reencontro acontece justamente no instante em que, após horas de navegação pelo vasto oceano, a silhueta da costa montanhosa de Ivaoa se revela de forma repentina. Antes de virar navio de cruzeiro, o Aranui era cargueiro. Sem conforto, os marquesanos preferem barco ao avião caro. Vão entre ilhas ou a Papeete. Fui a Papeete para vender tapas, colares e lembranças artesanais. Prefiro viajar no Aranui. É seguro e, além disso, eles se alimentam bem. Mais confortável, mas ainda espartana, a classe se lembra vagões dormitório de trem. Para conseguir vaga nessa categoria básica,
é preciso reservar com antecedência. O Aranui é muito popular. O Aranui está se preparando para atracar ao lado do cais no porto de Atuona. O povo marquesano deve muito a Gauguin. Se não fosse por ele, quantos de nós conheceríamos essas ilhas no fim do mundo? Mas quantos dos ilhéus sabem que o artista morou na pequena vila de Atuona durante sua estadia nas Marquesas? Com exceção deste armazém, restam pouquíssimos prédios da época de Gauguin. O único destino de peregrinação é o cemitério marítimo em Calvaire, perto do túmulo de Jacques Brel, que passou seus últimos dias nas Ilhas Marquesas. Está o local de descanso de Gauguin à beira-mar. Chegou Bahia de Atuona 1901 Southern Cross. Quase imediatamente, ele mandou construir seu ateliê, que provocativamente chamou de Maison de Jouir, que pode ser traduzido como a Casa dos Prazeres Sexuais. O prédio que está no local hoje é uma réplica, com a parede da frente inscrita com o mesmo lema do infame original: In sois amoreux e vos sereis heureux, ou seja, esteja apaixonado e você será feliz. Embora Gauguin tenha passado 3 anos em Ivaoa, de 1901 a 1903, ele deixou uma impressão tão forte que, um século após sua morte, turistas vêm homenageá-lo. A cidade de Atuona, que infelizmente não possui nenhuma pintura original dele, contratou artistas copistas da França para reproduzir toda a obra do período polinésio de Gauguin para um futuro centro de arte dedicado ao pintor. Gauguin é uma pessoa excepcional. Ele é um ser excepcional. Nós o amamos porque nós o admiramos porque ele é um pouco excêntrico e tinha seu próprio estilo. Também gostaria de pintar do meu jeito, mas sei que ninguém daria atenção ao meu trabalho. Isso me incomoda, porque queria pintar como ele. Longe dessa admiração misturada com inveja, a paixão de Joe é mais discreta. Sem descanso, ele vasculha a área ao redor da Maison de Jouir na esperança de encontrar objetos que um dia pertenceram ao famoso pintor. De certa forma, a presença de Gauguin protegia os marquesanos contra abusos da missão católica, dos colonos e da polícia. A polícia gostava de multá-lo por fiação elétrica, sendo que nem havia iluminação elétrica na vila. Ele pintava extremamente rápido. Sabemos que, em seus 2 primeiros meses na ilha, ele enviou cerca de 20 telas para Volardra.
Na última parada da nossa jornada pelas Marquesas, o Aranui segue para o norte ao longo da costa de Ivaloa até Puamaau. Aqui, ao contrário dos outros vales das Ilhas Marquesas, o copra ainda desempenha um papel essencial na economia da região. Mas por quantos anos mais os porões do Aranui continuarão sendo preenchidos com sacos com a preciosa polpa? Além de suas vastas florestas de coqueiros, Puamaau possui outro tesouro natural, um famoso sítio arqueológico. Erguendo-se sobre as ruínas de um templo outrora dedicado a antigos rituais funerários estão os tiquis gigantes, sendo que o mais alto deles tem mais de 2,5 metros de altura. Ao contrário de seus primos, os imensos moai da Ilha de Páscoa, que hoje vigiam um mundo perdido, os tiquis de Puamaau são os guardiões da cultura marquesana. As sementes necessárias para o renascimento da identidade marquesana permanecem sempre presentes em suas esculturas, tatuagens, danças e em sua língua viva.